Olá, estudantes da segunda série. Eu sou a professora Gisele Souza, da disciplina de Educação Física, e vamos conversar um pouquinho hoje sobre dança e cultura afro-brasileira. Quais são os objetivos da nossa aula? Conhecer os aspectos históricos e filosóficos das danças, abrangendo a cultura afro-brasileira. E o que nós sabemos sobre essa cultura afro-brasileira? Vamos ver? Você sabe quais foram as tradições trazidas pelos negros escravizados no período do Brasil colônia? Você sabe qual foi as tradições que foram trazidas lá dos negros, né? Que eles vieram nos navios? Quais foram as tradições que vieram? Conhece alguma dança de cultura africana? Você conhece alguma dança africana que veio lá, né? Na época da escravidão? Você conhece alguma? Aqui, ó, aqui tem uma representação que a gente não sabe se é dança, se é luta, se é jogo, se é tudo isso, dança, luta e jogo. Então, vamos começar a conversar um pouquinho sobre isso. As danças africanas são consideradas manifestações culturais dos povos africanos, que costumam se expressar ritualmente. Então, normalmente os africanos, eles gostam de fazer rituais, então eles fazem rituais, se expressam de forma de ritual. Então, muitas danças existem, muitas danças africanas. A maioria dos ritmos africanos são relacionados aos aspectos religiosos. Então, muitas das danças deles têm ligação com o aspecto religioso que eles têm. Uma característica muito peculiar das danças africanas, então, uma das características maiores que eles têm ali, né, é de maneira como os grupos se organizam para dançar. É como tem uma organização nos grupos ali para dançar. Então, como é que é essa organização? Geralmente é em círculo, fileira ou semicírculo. Então, eles formam um círculo, eles fazem fileira, então é bem característico das danças dele, né? E eles valorizam a participação de toda a comunidade. Então, toda aquela pessoa que está assistindo ali, que está vendo, eles fazem participar. Então, a comunidade inteira participa das danças, sabem as coreografias, os rituais, né, de dança ali deles. Aqui temos uma fotinho aqui, ó, de um ritual, de uma dança aqui africana. Então, os africanos, né, quando eles vieram para cá, eles fizeram muitos instrumentos de percussão. Então, aqui, ó, os instrumentos de percussão são objetos marcantes nas danças africanas. Então, tem muito objeto de percussão que normalmente eles faziam, eles construíam esses objetos. Vamos ver alguns aqui, ó. As castanholas, né, que é africano. Ali o reco-reco a gente usa ainda, né? Quem é do samba aí vai dizer como é usado o reco-reco. O afoxé, que é como se fosse um chocalho, né? O cachixi, que é muito usado para dar o ritmo no berimbau. O coco, né? O coco sem a parte de dentro é o coco-oco, né? Ele bate, faz um barulho bem legal. O sino, o pandeiro, mas é um pandeiro com cobre de couro, sabe? Então, eles construíam, né, os instrumentos, é um pandeiro assim mais coberto de couro. As clavas, as lixas, o agogô, que também é um ritmo muito conhecido na capoeira, ali também, ele está inserido na capoeira muitas vezes. O ganzá, o guizo, né? O guizo, aquele barulhinho ali o bongo, o tambor, o triângulo, né? Que faz aquele barulhinho bem marcante. As maracas, os chocalhos, os pratos, o xilofone e o atabaque, né? Então, hoje, assim, quais são os mais conhecidos, né? São as congas, os bangôs, o djibê, darbuga, o surdo de marcação, muito na escola de samba são usados. O tantã, que é muito usado por grupo de pagode, né, para fazer o tantã ali, ou um grupo de samba mesmo. O atabaque, que marca o ritmo da capoeira. O pandeiro, que também pode ser usado também, esse tipo de pandeiro é usado mais ali para grupos de samba, de pagode. E o tamborim, que também é usado em escola de samba, mas também para fazer alguma roda de pagode, uma roda de samba. Bom, na época do Brasil colônia, o país recebeu mais de 4 milhões de africanos capturados do país de origem. Então, o Brasil, eles vieram, né, os africanos, para serem escravizados aqui no Brasil, né? Eles faziam trabalhos domésticos ou na lavoura, e junto com isso eles trouxeram toda essa cultura, essa bagagem cultural deles. Por isso que as danças são afro-brasileiras, porque normalmente elas foram trazidas pelos africanos e receberam um pouquinho foram abrasileiradas, então são danças afro-brasileiras. Então, trazidas pelos africanos e mudaram algum contexto aqui. Embora eles tenham deixado todos os seus bens,
materiais, os africanos trouxeram para os navios negreiros a rica diversidade cultural de seus países. Então, quando eles vieram, né, os negros vieram nos navios, eles deixaram tudo que era material, eles não puderam trazer nada, só a roupa do corpo mesmo. Mas a cultura ninguém tira da pessoa, né? Então eles trouxeram, porque eram viagens longas, né? Eles trouxeram a cultura deles, eles vinham dançando, eles vinham cantando, eles vinham fazendo, né, a parte rítmica deles ali dentro dos navios. Então vamos para a atividade número 1. Quais danças afro-brasileiras você conhece? Em quais contextos as danças afro-brasileiras estão presentes? Então, quais são as danças afro-brasileiras? Será que alguma dança afro-brasileira você conhece nem sabe que é uma dança afro-brasileira? Né? Em quais contextos elas estão presentes? Que contexto que essas danças estão presentes? Eu vou dar um tempinho para vocês responderem essa questão.
Então, estudantes aqui, quais as danças afro-brasileiras vocês conhecem? Bom, eu conheço algumas, né? Vou citar uma que eu gosto muito, que é o samba de roda, que foi trazido pelos africanos e ganhou aqui um molejo aqui no Brasil, né? Em quais contextos as danças afro-brasileiras estão presentes? Em vários contextos, né? Por exemplo, o samba de roda, ele está no contexto cultural. Aqui eles têm ali, né, o samba, né? O samba de roda, que é ali mais incluído no contexto da capoeira. Então eles faziam essa dança ali na época da escravidão, eles abriam uma roda e as pessoas podiam sambar ali, né? Então, essa dança aqui eu conheço, eu já vi as pessoas fazerem, né? Praticarem assim, até hoje essa dança ela é praticada aqui no Brasil, né? E lá na África também, com certeza. Em quais contextos? Os contextos culturais, né, estão presentes. É um contexto de dança, de apresentação, então está incluído no nosso contexto cultural. Então vamos continuar a falar um pouquinho sobre as danças afro-brasileiras, né? Assim, a cultura brasileira ficou marcada pela herança de danças relacionadas às tradições afro-brasileiras. Então, devido aos negros trazerem essas danças para o Brasil, essa cultura, essa bagagem cultural, as tradições brasileiras ficaram um pouco com essa característica de afro-brasileiras, pela herança dos africanos, né? As mais populares, ó, tem várias danças que foram trazidas, mas as mais populares são a capoeira, que eu já falei que capoeira pode ser jogo, pode ser dança, pode ser luta, a congada, né? O jongo, maracatu e o samba de roda, como eu falei para vocês, que é a que eu gosto e conheço, né? Então a gente vai conhecer agora melhor todas as danças e as características dela aqui. Então a capoeira, ela é desenvolvida principalmente por descendentes de escravos, né? Com alguma influência indígena caracterizada por golpes e movimentos ágeis, complexos, utilizando primariamente chutes, rasteiras, além de cabeçadas, joelhadas, cotoveladas, acrobacias em solo ou aéreas. Então como é que acontece? Como é que veio essa capoeira nessa dança? Então a capoeira ela veio para o Brasil porque, na verdade, os senhores lá de engenho, né, que iam castigar os africanos, não podiam saber que eles praticavam uma luta. Então eles começaram a colocar os instrumentos e eles faziam que estavam dançando, mas na verdade eles estavam lutando para disfarçar, para quando eles pudessem fugir, né, eles soubessem lutar. Então eles praticavam todo dia aquela luta, o pessoal achando que era uma dança, né? Os senhores deles lá achando que era uma dança. Então, assim, a capoeira veio, né, dessa forma ali, com os africanos, com os escravos ali, fingindo ser uma dança para que eles pudessem praticar a luta ali, né? Então, a capoeira é essa grande característica deles. A capoeira também, ela também é um patrimônio cultural, ela é um patrimônio cultural do Brasil, né? Patrimônio brasileiro aí. Aí tem a congada, é uma dança que representa a coroação do rei do Congo. Então a gente sabe que ela veio lá do Congo, né? Acompanhada de um cortejo compassado, cavalgadas, levantamentos de mastro e música. Os instrumentos musicais utilizados são a cuia, a cuíca, a caixa, o pandeiro, o reco-reco. O ponto alto da festa é a coroação do rei do Congo. Então eles fazem muita música, pode ver que as roupas são bem coloridas, né? Eles fazem um cortejo compassado, acompanhando ali como se fosse o rei do Congo. E tem um momento que eles fazem a coroação do rei do Congo. E esse é o momento alto da festa, né? É o momento que eles mais gostam de ver, mais gostam de participar. Então, a congada é uma dança característica afro-brasileira também. E daí vemos o jongo. O jongo também é uma dança característica afro-brasileira, né? É uma forma de expressão negra brasileira praticada no meio urbano. Já nas cidades, assim, eles já praticavam, não era muito mais lá quando eles eram escravizados. Eles praticavam mais na cidade. E nas comunidades rurais do sudeste brasileiro, lá mais a parte do sudeste, né? Acontece nas festas de santos católicos e divindades afro-brasileiras. Então eles dançam jongos para uma festividade, para santos católicos, para afro-brasileiro. Então é bem legal a apresentação de jongos, uma roupa branca, eles fazem uma coreografia, né, entre duas pessoas. É muito interessante, tem os passos bem marcados de jongo. O maracatu, que é a manifestação da cultura popular brasileira, afrodescendente, de cunho religioso também.
Ele surge durante o período escravocrata, provavelmente entre os séculos 17 e 18, onde hoje é o estado de Pernambuco, principalmente nas cidades de Recife e Olinda. Então o maracatu ele é uma dança que mais lá no Pernambuco é característico, né? Então muitas pessoas lá no Pernambuco, no estado de Pernambuco, dançam o maracatu. Lá é muito conhecido o maracatu, é uma dança muito, muito conhecida e muito praticada lá. Também usam as roupas bem coloridas, né? Eles ali têm uma peruca colorida, tapam o rosto, né? E é uma dança de cunho religioso trazida pelos africanos também. O samba de roda, que foi o que eu contei para vocês, né? Lá na nossa atividade de exercício, que é uma variante musical mais tradicional do samba. Ele é originário do estado brasileiro da Bahia, então ele é mais praticado na Bahia, provavelmente no século XIX. Então, como é que ele é? É tocado por um conjunto de pandeiro, atabaque e berimbau. Tem uma marcação bem marcado mesmo, viola e chocalho. Ele tem uma marcação assim de samba mesmo, acompanhado principalmente por canto e palmas. Então, além da marcação da dança ali, que é por atabaque, por pandeiro, ele tem uma música, né? Eles cantam uma música de samba e de canto. Aí, nesse samba de roda, entra uma menina e um menino, né? E eles vão sambando assim, então um vai cortejando o outro, né? E isso é o samba de roda. O maculelê, que é um tipo de dança folclórica brasileira, de origem afro-brasileira, indígena, forma uma dança que simula uma luta tribal, usando a arma como 2 bastões, como os quais participantes desferem e apagaram golpes no ritmo da música. O maculelê ele é praticado com bastão, né, lá, mas ele é feito, na época dos escravos, ele é feito com a faca mesmo, com o facão. Eles usavam o facão para simular e para poder se defenderem lá das pessoas que perseguiam eles. Atividade número 2. De que maneira as danças contribuem no resgate da história da cultura africana no Brasil? De que maneira elas contribuem? Tempo para vocês.
Retornamos. E aí, pessoal? De maneira as danças contribuem no resgate da história da cultura africana no Brasil? De todas as maneiras, né? A gente, dependendo da dança, marcam a parte histórica, né? Que eles vieram com as suas origens lá dos navios negreiros, ali com as músicas. Então, esse é um grande resgate mesmo da cultura africana, as danças. As danças têm as músicas, têm os instrumentos, então é um grande resgate mesmo da cultura africana no Brasil. E o que nós estudamos hoje? Então estudamos um pouquinho do contexto das danças africanas no Brasil, que contexto elas chegaram aqui no Brasil. A capoeira, né? Como é que a capoeira veio para o Brasil? Como é que ela é? Ela é considerada um jogo, uma dança, uma luta, né? O jongo, que é um tipo de dança também trazido, o samba de roda e o maculelê. Essa aula falamos sobre danças afro-brasileiras, eu espero que vocês tenham gostado e até breve.